Olá, turma, bom dia. Vamos para mais uma aula de ciências do sétimo ano. Eu sou a professora Emilaine Rodrigues e a aula de hoje tem como tema uma atividade sobre o conteúdo de máquinas a vapor. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre as máquinas, o seu funcionamento, a sua história também e a sua evolução. E vamos agora para a nossa atividade semanal. Atividade. Primeira questão. Explique de forma resumida o funcionamento básico de uma máquina a vapor, de onde vem a energia usada pela máquina e o que acontece com essa energia durante o seu funcionamento. Resposta. A queima de um combustível faz a água entrar em ebulição e o vapor formado impulsiona um pistão que movimenta rodas ou outras peças da máquina. A energia utilizada pela máquina provém de um combustível, como o carvão mineral. Uma parte da energia é transformada em trabalho, a outra parte é perdida para o ambiente na forma de calor. Nós vimos um funcionamento da máquina, né, a sua estrutura, onde ela tem um recipiente com água. Essa água ela é aquecida pelo combustível, esse combustível que é o carvão mineral, aqui como exemplo. A água ela ferve, entra em ebulição, o seu vapor é conduzido por uma tubulação, aonde ele movimenta pistões e esse pistões movimenta determinada parte de uma peça. Segunda questão: de que maneira as máquinas a vapor transformam o trabalho das pessoas, o transporte, a sociedade a partir da Revolução Industrial? A resposta é o seguinte: o uso das máquinas a vapor possibilitou aumentar a velocidade de produção de mercadorias, porque antes era um processo artesanal, nós vimos isso no conteúdo trabalhado, que um artesão ele ensinava o processo para outros artesãos, de maneira que cada um participasse por todo o processo de produção de determinado produto. E com a utilização das máquinas, isso não era mais necessário. Cada artesão participava de pequenos processos na formação de cada produto. Muitas pessoas que moravam no campo migraram para as cidades para trabalhar nas indústrias ou na obtenção de combustíveis. O uso de máquinas a vapor nos transportes também aumentou a velocidade com que os produtos eram distribuídos. Nós vimos também essa parte que as pessoas se deslocavam para a cidade em busca de empregos, nos portos, que era o local que chegava e que saía as mercadorias, e os navios também, que eles utilizavam esses combustíveis para que o transporte ocorresse de forma mais rápida. Terceira questão: apesar de ter trazido benefícios, como o aumento da produção, o uso de máquinas térmicas causou impactos ambientais. Cite alguns tipos desses impactos. Com a intensificação, né, da produção pelas máquinas a vapor nas indústrias, acontecia a poluição. Nós vimos que com a queima desses combustíveis é emitido uma fumaça, essa fumaça que não é benéfica, né, para o nosso planeta. A resposta é o seguinte: a queima de combustíveis produz gases que contribuem para o aumento do efeito estufa e também emitem poluentes que causam problemas respiratórios e podem formar a chuva ácida. A chuva ácida ela acontece pelo acúmulo dessas partículas e quando ela entra em contato com a água, essas substâncias elas caem. Aí acontece a chuva ácida. Quarta questão: você já conhece algumas consequências negativas do uso de combustíveis e máquinas para o meio ambiente. Pesquise as consequências negativas do uso de máquinas em substituição ao trabalho de seres humanos e discuta com um colega sobre possíveis soluções para este problema. A resposta é assim: a substituição de trabalhadores por máquinas pode tirar o emprego de muitas pessoas. Como nós vimos, com o uso das máquinas, é diminuída o percentual de pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas que trabalham, que desenvolvem
essas funções, porque as máquinas, além delas produzirem de forma mais rápida, também em maior quantidade e necessita de menos pessoas para esse trabalho, fazendo cair sua qualidade de vida e impactando em toda a sociedade. Como soluções, os estudantes podem sugerir o investimento em educação e formação para que as pessoas possam realizar outros tipos de trabalho. O estímulo à produção de arte e cultura que não pode ser feita por máquinas e outras pessoas. Constantemente nós vimos, né, no nosso meio a cultura, que às vezes ela é um pouco esquecida, mas todos nós temos conhecimento do que acontece. Na nossa região que nós temos, por exemplo, a capoeira, temos também, que foi tombado agora como patrimônio vivo, o batuque, né, que são formas de cultura que devem ser incentivadas também, e a arte ela se dá por várias formas. Eu trouxe também para o complemento da nossa atividade esse texto aqui. O texto diz o seguinte: discute a importância das máquinas térmicas para a sociedade e avalia algumas mudanças provocadas pelo uso delas, né? Você vai ler o texto e fazer o que pede nas questões. O texto é o seguinte: a nova tecnologia nasceu nas minas de carvão da Grã-Bretanha. À medida que a população crescia, florestas eram derrubadas para abastecer a economia crescente e abrir caminho para casas e campos. A Grã-Bretanha enfrentava uma escassez cada vez maior de lenha. Muitas jazidas de carvão estavam situadas em áreas alagadas, e a inundação impediu os mineiros de acessarem os estratos mais baixos das minas. Era um problema à procura de solução. Há muitos tipos de motor a vapor, mas todos eles têm um mesmo princípio. Queima-se algum tipo de combustível, como o carvão. Usa-se o calor resultante para ferver a água, produzindo vapor. À medida que o vapor se expede, empurra um pistão. O pistão se move e qualquer coisa que esteja conectada ao pistão se move junto com ele. O calor foi convertido em movimento. Nas minas de carvão britânicas do século XVIII, o pistão era conectado a uma bomba que extraía água do fundo dos poços de mineração. Os primeiros motores eram incrivelmente eficazes. Era preciso queimar uma enorme quantidade de carvão para bombear um volume minúsculo de água. Nas décadas que surgiram, os empreendedores britânicos melhoraram a eficácia do motor a vapor, o tiraram dos poços de mineração e o conectaram a teares e descaroçadores de algodão. Isso revolucionou a produção têxtil, tornando possível produzir quantidades cada vez maiores de tecidos baratos. Se era possível queimar carvão para movimentar teares, por que não usar o mesmo método para movimentar outras coisas, como veículos? Só corrigindo aqui, os primeiros motores eram incrivelmente ineficazes. E com base no texto que nós acabamos de ver, temos aqui algumas questões. A primeira questão diz o seguinte: o texto conta resumidamente como o ser humano conseguiu obter movimento a partir das trocas de calor. Qual é a tecnologia que o texto se refere? O que foi que o texto falou? Ele conta uma história para nós, certo? O texto ele falou sobre a máquina a vapor, um tipo de máquina térmica, uma máquina que usa um combustível para queima e para aquecer um líquido, e a partir deste líquido que cria esse vapor e faz com que a máquina tenha o funcionamento. A segunda questão: qual foi o primeiro uso dessa tecnologia de acordo com o texto e como era sua eficácia? De acordo com o texto, a máquina a vapor era usada para retirar a água que inundava as minas de carvão. Os primeiros motores eram ineficazes, sendo necessário queimar uma quantidade enorme de combustível para bombear um volume muito pequeno de água. Terceira questão: considerando a maneira como a lenha e o carvão se formam,
classifica-os como combustíveis renováveis ou não renováveis. Nós vimos que o carvão, para se formar, ele demora muito tempo. Ele é soterrado e passa milhões e milhões de anos, certo? E a lenha ela é mais facilmente encontrada, então nós vamos classificá-los. A lenha é um recurso natural renovável, ou seja, que pode ser reposto, enquanto que o carvão mineral é um recurso não renovável, pois ele leva milhões de anos para se formar, e à medida com que ele vai sendo extraído, é mais rápida que a sua reposição. Por isso que ele é considerado como um recurso não renovável. Quarta questão. Considerando um dos usos da nova tecnologia mencionada no texto, de que forma ela pode ter benefícios à população da época? O uso da tecnologia na produção têxtil tornou possível produzir quantidades cada vez maiores de tecidos mais baratos, o que pode ter beneficiado a população da época, porque com essa eficácia na produção conseguiram passar esses tecidos com um preço mais acessível, né? O que teve impacto benéfico para a população. Pessoal, por hoje é só. Nós encerramos por aqui o nosso conteúdo de máquinas a vapor, bem como o capítulo, né? Também. E na próxima aula nós vamos para o 10º capítulo. Tudo bem? Foi um prazer e até a nossa próxima aula. Desejo a todos bons estudos.